7 virtudes estoicas para vencer a ansiedade e construir uma vida próspera. Vivemos em uma era marcada pela pressa, pela comparação constante e pelo excesso de estímulos. A todo momento somos bombardeados por notificações, cobranças, expectativas e notícias que nos lembram de que nunca estamos fazendo o suficiente. Esse ritmo acelerado tem um preço, a ansiedade. Ela se tornou uma das maiores doenças silenciosas do nosso tempo, corroendo nossa paz, drenando nossa energia e roubando nossa capacidade de viver o presente. Mas, apesar de parecer um problema moderno, a ansiedade não é algo exclusivo da nossa geração. Os antigos filósofos estoicos já refletiam sobre esse estado de inquietação da mente. Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, há mais de 2000 anos, discutiam sobre o medo do futuro, sobre a angústia de perder o que possuímos e sobre a insegurança diante do incerto. Eles compreendiam que, em essência, a ansiedade nasce do mesmo lugar de ontem e de hoje, a ilusão de que temos controle sobre tudo e a dificuldade de viver no agora. Sêneca dizia: a vida é muito curta e ansiosa para quem esquece o passado, descuida do presente e teme o futuro. Essa frase, tão antiga e tão atual, mostra que a raiz da ansiedade está em querer segurar aquilo que não pode ser segurado: o tempo, as circunstâncias, as opiniões dos outros. A boa notícia é que a filosofia estoica nos oferece um antídoto poderoso contra a ansiedade. Ela nos ensina virtudes práticas que não apenas aliviam esse estado de inquietação, mas também nos conduzem a uma vida próspera, plena e equilibrada. Não se trata de eliminar completamente a ansiedade, porque ela faz parte da experiência humana, mas de aprender a dominá-la, transformando-a em combustível para a sabedoria, a serenidade e a prosperidade. Neste vídeo, vamos explorar 7 virtudes estoicas capazes de ajudá-lo a vencer a ansiedade e construir uma vida verdadeiramente próspera. Cada uma delas é um convite à reflexão e, ao mesmo tempo, uma ferramenta prática que você poderá aplicar no seu cotidiano. Você verá como os estoicos encaravam as incertezas, como transformavam o medo em coragem e como encontravam paz mesmo em meio ao caos. Antes de começarmos, quero pedir que você apoie este trabalho deixando o seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando este vídeo com alguém que precisa dessas reflexões. Isso é gratuito para você, mas tem um impacto enorme na difusão da filosofia e fortalece nossa comunidade. Agora, prepare-se para mergulhar nas 7 virtudes estoicas que podem libertar você da prisão da ansiedade e abrir caminho para uma vida próspera e plena. A ansiedade é como uma névoa que encobre a realidade. Ela nos faz enxergar monstros onde existem apenas sombras, nos leva a sofrer por antecipação e a imaginar dores que talvez nunca venham. Sêneca observava com precisão: sofremos mais na imaginação do que na realidade. A sabedoria é a virtude que dissipa essa névoa. Ela nos convida a enxergar a vida como ela realmente é, em vez de como nossos medos a pintam. Pense em quantas vezes você perdeu o sono preocupado com algo que nunca aconteceu. Talvez tenha imaginado que seria rejeitado em uma entrevista, que seria mal interpretado em uma conversa, ou que um problema no trabalho se tornaria um desastre irreparável. No fim, nada disso se concretizou, mas a ansiedade já havia cobrado seu preço. Noites mal dormidas, coração acelerado, tensão no corpo. Esse é o poder da mente quando falta clareza. A sabedoria nos ajuda a separar fatos de interpretações. O fato é objetivo: eu tenho uma apresentação amanhã. A interpretação ansiosa é: vou falhar, todos vão rir, isso vai arruinar minha carreira. A realidade é neutra, somos nós que colocamos sobre ela a carga do medo. Ao treinar a mente para diferenciar fato de imaginação, começamos a reduzir a ansiedade. Os estoicos tinham um exercício chamado premeditatio malorum, a premeditação dos males. Eles se sentavam e imaginavam racionalmente os piores cenários possíveis, não para se torturar, mas para perceber que, mesmo que acontecessem, seriam suportáveis. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas. Ao trazer clareza, a sabedoria transforma monstros em desafios possíveis de enfrentar. Imagine uma pessoa que teme falar em público. Sua mente constrói um espetáculo de desastres: gaguejar, ser julgada, esquecer o conteúdo. Mas ao analisar com sabedoria, percebe que, mesmo que gagueje, pode se recompor. Mesmo que alguém critique, não é o fim do mundo. Mesmo que esqueça uma parte, pode improvisar. A sabedoria desarma a ansiedade ao mostrar que a vida é menos assustadora do que parece. Na prática, cultivar a sabedoria exige exercícios de reflexão diária. Uma técnica poderosa é escrever suas preocupações e, ao lado de cada uma, perguntar: isso é fato ou é suposição?
Outra é classificar: isso está sob meu controle ou não. Esse hábito treina o cérebro a enxergar com clareza, reduzindo o espaço da ansiedade. A sabedoria também envolve buscar conhecimento. Quanto mais entendemos o funcionamento da mente, do corpo, das emoções, menos ficamos à mercê de fantasias. A ciência moderna confirma algo que os estoicos já sabiam. Quando nomeamos nossos medos e os colocamos no papel, eles perdem força. Além disso, a sabedoria nos ensina a reconhecer que nem tudo precisa de resposta imediata. A ansiedade nos empurra para agir sem pensar, mas a clareza nos dá a pausa necessária para refletir antes de reagir. Muitas vezes, o simples ato de respirar fundo, analisar a situação e separar fato de interpretação já diminui a inquietação. Prosperidade verdadeira começa pela mente. Sem sabedoria, vivemos como cegos correndo em círculos, sempre tropeçando nos mesmos medos. Com sabedoria, aprendemos a caminhar com firmeza, mesmo em terrenos incertos. A vida continua imprevisível, mas deixamos de ser reféns das fantasias da ansiedade. Portanto, lembre-se, quando a névoa da ansiedade tentar tomar conta, invoque a sabedoria. Pergunte-se: isso é real ou apenas imaginação? Essa simples pergunta pode abrir espaço para a clareza, e com clareza nasce a serenidade. Virtude 2. A virtude da coragem, enfrentar o desconhecido sem paralisar. Se existe algo que a ansiedade sabe fazer bem, é nos paralisar. Ela cria cenários futuros cheios de riscos e fracassos e nos convence de que é melhor não agir. Quantos projetos, sonhos e oportunidades você já deixou para trás porque o medo parecia maior que a possibilidade de sucesso? A coragem estoica é o antídoto contra essa prisão mental. É importante compreender: coragem não significa ausência de medo. Coragem é agir apesar do medo. Um guerreiro que entra em batalha não o faz porque não sente temor, mas porque aprendeu a colocar a missão acima da paralisia. O mesmo vale para a vida moderna. Você pode sentir ansiedade antes de se expor, de iniciar um novo projeto ou de mudar de rumo, mas a virtude da coragem o empurra a agir mesmo tremendo por dentro. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Essa frase nos lembra que a ansiedade cresce quando acreditamos que não conseguiremos suportar os resultados. A coragem, por outro lado, nasce da confiança em nossa capacidade de lidar com qualquer desfecho, seja ele favorável ou não. Pense em uma pessoa que sonha em abrir um negócio. A ansiedade pinta um quadro de falência, críticas e fracasso. A coragem, no entanto, pergunta: e se der certo? E se eu aprender com os erros? E se cada passo for um degrau para algo maior? Essa mudança de perspectiva só acontece quando cultivamos a virtude da coragem. Sêneca recomendava que treinássemos a mente e o corpo com desconfortos voluntários. Dormir sem luxo, comer de forma simples, passar por frio ou calor de propósito. Não para sofrer inutilmente, mas para perceber que somos mais fortes do que imaginamos. Esse treino nos dá confiança para enfrentar desafios reais, porque aprendemos que a dor e o medo não nos destroem. Coragem também é honestidade consigo mesmo. Quantas vezes você foge de algo e disfarça dizendo: não é o momento certo? Na verdade, muitas vezes é apenas a ansiedade nos dominando. Coragem é admitir: estou com medo, mas mesmo assim, vou seguir em frente. Esse é o verdadeiro ato de liberdade. Na prática, você pode exercitar a coragem escolhendo um pequeno medo todos os dias para enfrentar. Pode ser algo simples: falar em público, iniciar uma conversa, pedir ajuda, dizer não quando necessário. Cada pequena vitória fortalece sua confiança e enfraquece a ansiedade. A vida próspera não é construída na zona de conforto. É preciso atravessar territórios desconhecidos. A coragem nos liberta porque, em vez de viver presos às suposições da mente ansiosa, passamos a experimentar a vida como ela é. Talvez tropeçarmos, talvez sofrermos, mas com cada passo, crescemos. Virtude 3. A virtude da temperança. Encontrar equilíbrio em meio ao excesso. Vivemos em uma era de excesso. Excesso de informação, de desejos, de pressa, de estímulos. A mente moderna raramente descansa, e esse excesso é combustível para a ansiedade. Queremos fazer tudo ao mesmo tempo, alcançar resultados impossíveis e satisfazer todos os desejos que surgem. O resultado é uma mente agitada, incapaz de encontrar serenidade. A temperança é a virtude da moderação, a capacidade de encontrar o ponto de equilíbrio entre os extremos. Epicteto dizia: nenhum homem é livre
se não for senhor de si mesmo. Essa liberdade só existe quando não somos escravizados pelos impulsos. Pense em quantas vezes a ansiedade veio porque você se sobrecarregou com compromissos demais, ou porque não conseguiu parar de rolar a tela do celular antes de dormir, ou porque comeu ou bebeu em excesso e depois se sentiu culpado. A falta de temperança cria um ciclo de desequilíbrio que alimenta a inquietação mental. Praticar temperança não é reprimir prazeres, mas aprender a viver sem exageros. É comer com consciência, falar com equilíbrio, organizar seu tempo de modo saudável. É saber quando parar, quando descansar, quando dizer não. O excesso sempre gera ansiedade. A moderação gera paz. Um exercício prático é criar limites claros, desligar o celular em determinado horário, fazer pausas conscientes durante o dia, dedicar momentos ao silêncio. Esses hábitos simples devolvem espaço mental e reduzem a pressão constante. Temperança também nos ensina a desacelerar. A ansiedade é filha da pressa. Queremos tudo agora. Temos medo de ficar para trás. Vivemos comparando nosso ritmo com o dos outros. Mas a prosperidade real exige constância, não velocidade. Ao cultivar temperança, aceitamos que cada coisa tem seu tempo. Essa virtude é como uma balança que mantém a vida estável. Sem ela, os excessos nos desequilibram. Com ela, aprendemos que menos pode ser mais e que a verdadeira prosperidade nasce quando encontramos paz no suficiente. Virtude 4. A virtude da justiça. Viver em harmonia com os outros. A ansiedade não nasce apenas de preocupações internas, mas também de conflitos externos. Vivemos tensos porque nos comparamos, porque sentimos inveja, porque guardamos ressentimentos, ou porque tememos ser injustiçados. Essa inquietação constante é um veneno para a paz interior. Os estoicos viam a justiça como a virtude que nos coloca em harmonia com o coletivo. Marco Aurélio dizia: "O que não é bom para a colmeia, não é bom para a abelha." Essa frase mostra que prosperidade individual não existe sem o bem coletivo. Quando cultivamos a justiça, paramos de gastar energia competindo em excesso ou tentando provar valor o tempo todo. Passamos a ver os outros não como rivais, mas como companheiros de jornada. Essa mudança reduz a ansiedade, porque elimina o peso da comparação. Viver com justiça também significa tratar as pessoas com respeito e integridade, mesmo quando não recebemos o mesmo em troca. Quem age com retidão, dorme em paz. Já quem age com injustiça vive ansioso, temendo ser descoberto ou punido. A ansiedade da culpa é um fardo pesado, mas a justiça alivia a consciência. Na prática, cultivar a justiça é escolher a honestidade em cada decisão, é evitar a fofoca, a mentira e a manipulação, é construir relações baseadas na confiança. Quando vivemos assim, criamos um círculo de prosperidade que nos sustenta nas horas difíceis. A ansiedade diminui porque não precisamos viver em alerta, tentando manter máscaras ou justificar erros. Nossa vida se torna mais leve porque sabemos que estamos alinhados com nossos valores e contribuindo para o bem comum. Virtude 5. A virtude da coragem resiliente. Transformar dor em força. A ansiedade cresce quando acreditamos que não suportaremos a dor. Tememos perdas, rejeições, fracassos. Nos antecipamos ao sofrimento e já começamos a sofrer antes mesmo que aconteça. Mas os estoicos nos lembram: a dor faz parte da vida e podemos transformá-la em força. Sêneca dizia: dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Essa é a essência da coragem resiliente, a capacidade de usar a dor como combustível para crescer. Pense em uma pessoa que passa por um fracasso profissional. A mente ansiosa transforma isso em catástrofe. Nunca mais vou conseguir me levantar. Mas a coragem resiliente pergunta: o que posso aprender aqui? Que força posso extrair dessa experiência? Essa mudança de postura não elimina a dor, mas a transforma em lição. Na prática, essa virtude pode ser exercida revendo experiências passadas. Quais dores você já superou? Quais desafios pareciam insuportáveis, mas hoje fazem parte da sua história de superação? Perceber isso aumenta a confiança de que você pode suportar o que vier. Os estoicos recomendavam encarar o sofrimento de frente, sem fugir. Não se trata de buscar dor, mas de aceitar que ela é inevitável e pode ser útil. A cada dificuldade vencida, a mente se fortalece e a ansiedade perde poder. Prosperidade não é viver sem dor, mas ter resiliência para transformar cada ferida
em cicatriz que conta uma história de superação. Essa é a força que a ansiedade nunca poderá roubar de quem cultiva a coragem resiliente. Virtude 6. A virtude da gratidão. Transformar o suficiente em abundância. A ansiedade sempre aponta para o que falta, o que ainda não temos, o que poderemos perder, o que os outros parecem ter de sobra. Esse olhar constante para a escassez gera inquietação sem fim. A gratidão é a virtude que muda o foco. Em vez de olhar para o que falta, passamos a enxergar o que já temos. Sêneca dizia: a riqueza não consiste em ter muitas posses, mas em ter poucos desejos. Quando cultivamos gratidão, descobrimos que já somos mais prósperos do que pensávamos. Saúde, amizades, aprendizado, pequenos prazeres do cotidiano, tudo isso é riqueza que muitas vezes ignoramos. Na prática, você pode exercitar a gratidão escrevendo todos os dias 3 coisas pelas quais é grato. Com o tempo, sua mente se acostuma a reconhecer o positivo em qualquer situação. Isso reduz a ansiedade porque nos ancora no presente. A gratidão também combate a comparação. Quando você se concentra no que tem, deixa de se preocupar tanto com o que falta ou com o que os outros possuem. Isso gera serenidade e fortalece a prosperidade interior. Prosperar, afinal, não é ter tudo, mas desfrutar de tudo o que já temos. A gratidão transforma a vida comum em extraordinária e é um dos antídotos mais poderosos contra a ansiedade. Virtude 7. A virtude da aceitação. Viver em paz com o que não pode ser controlado. No coração da ansiedade está o desejo impossível de controlar tudo. Queremos garantir que nada saia errado, que as pessoas ajam como esperamos, que o futuro seja previsível. Mas a vida não funciona assim. Quanto mais tentamos controlar o incontrolável, mais sofremos. Epicteto ensinava: algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. A felicidade depende de distinguir uma da outra. Essa é a essência da aceitação. Aceitar não é desistir, mas reconhecer que lutar contra o inevitável é desperdício de energia. É redirecionar nossas forças para aquilo que podemos de fato influenciar. Nossas atitudes, nossas escolhas, nossa visão de mundo. Pense em uma tempestade. Você não pode pará-la, mas pode escolher buscar abrigo. O ansioso se desespera porque a chuva cai. O sábio aceita a chuva e age dentro das possibilidades. Na prática, você pode cultivar a aceitação, lembrando-se todos os dias daquilo que não depende de você. O trânsito, as opiniões alheias, as mudanças do mercado, o tempo que passa. Quando soltamos a necessidade de controlar essas coisas, a ansiedade perde espaço. A aceitação é a virtude que fecha todas as outras. Ela nos ensina que prosperidade não está em controlar a vida, mas em viver em paz com sua imperfeição. Quem aceita o incontrolável encontra liberdade, e essa liberdade é a base de uma vida próspera. A ansiedade é o mal da pressa, do excesso e da ilusão de controle. Ela nasce quando tentamos antecipar o amanhã, quando exigimos certezas em um mundo feito de incertezas, quando nos perdemos em pensamentos que correm mais rápido do que a própria vida. O curioso é que essa inquietação, que parece tão moderna, já era compreendida há 2000 anos pelos filósofos estoicos que deixaram ferramentas preciosas para enfrentá-la. Eles nos ensinaram que a mente ansiosa é como um cavalo selvagem, forte mas desgovernado. Para domá-la, precisamos cultivar virtudes que não apenas nos fortalecem, mas também nos libertam. Com a sabedoria, enxergamos a vida como ela é, sem ilusões nem distorções. Aprendemos a distinguir o que está sob nosso poder do que jamais estará em nossas mãos. Essa clareza é como uma luz que dissipa a neblina da ansiedade. Com a coragem, encaramos o medo não como um inimigo, mas como um mestre. Cada desafio se transforma em oportunidade de crescimento. Não evitamos as tempestades da vida, navegamos por elas com firmeza, conscientes de que a dor pode se transformar em força. É a coragem resiliente que nos ensina a levantar após cada queda, mais fortes do que antes. Com a temperança, equilibramos os excessos que nos sobrecarregam. O ansioso corre de um extremo a outro, ou deseja tudo de uma vez, ou teme perder tudo de repente. A temperança nos devolve o centro, o ponto de equilíbrio, onde encontramos serenidade. Com a justiça, aprendemos a viver em harmonia com os outros. A ansiedade muitas vezes nasce da comparação, da competição desenfreada, do medo de não sermos suficientes. Mas quando agimos com justiça,
Reconhecemos o valor da cooperação, do respeito e da dignidade mútua. Assim, deixamos de medir nosso valor pelos olhos alheios. Com a gratidão, percebemos que já temos mais do que o suficiente. A mente ansiosa sempre grita: ainda não é bastante. Mas ao cultivarmos a gratidão, transformamos o pouco em abundância. Descobrimos que prosperidade não é acumular, mas saber apreciar o que já existe. E por fim, com a aceitação, encontramos paz diante do inevitável. A ansiedade muitas vezes nasce da resistência, de querer mudar aquilo que está além da nossa força. Aceitar não é desistir, é compreender que algumas batalhas não precisam ser travadas. É soltar o peso inútil que carregamos e, assim, caminhar mais leves. Essas virtudes não eliminam a ansiedade como quem apaga uma chama, mas a transformam em uma brasa pequena, que não nos queima nem nos consome. Ela se torna administrável e já não rouba mais nossa liberdade. E é dessa liberdade que nasce a verdadeira prosperidade. Viver com serenidade no presente, sem estar acorrentado ao passado nem prisioneiro de um futuro incerto. A vida é curta demais para ser gasta em constante inquietação. Cada instante perdido com a ansiedade é um instante que não volta. Por isso, escolha viver de forma diferente. Use as virtudes estoicas como ferramentas de libertação. Transforme cada dia em um exercício de presença, em um passo firme rumo à prosperidade interior. Se essa mensagem fez sentido para você, lembre-se de compartilhar com alguém que também pode se beneficiar dessas reflexões. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos como este. Porque viver com sabedoria é também espalhar luz para que outros encontrem o caminho.